Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Voo Picado, 13º episódio. Hoje tenho aqui um convidado que vocês já conhecem, o Sr. Filipe Inglês, a.k.a. Baquer, a.k.a. Ed Carlos da edição de vídeo. Como é que é, garotão? Tudo bem? Olá Pringle, olá Cuca, olá Totes e vamos a mais um Voo Picado. Eu sei que tinha prometido trazer assim caras um bocadinho diferentes e que é para haver aqui um bocadinho de variedade, mas para este tema em específico, que eu já vou dizer quais são, eu achei que este garotão ia ser um bom convidado para falarmos sobre isto. E depois também é uma figura que vocês já conhecem e que gostam, portanto também de certeza que também terão gosto em ouvi-lo falar. Hoje vamos falar então de identidade clubística, isto aqui num contexto um bocadinho de um tweet que eu vi recentemente depois do Corinthians com o Flamengo, que jogaram agora a Supertaça no futebol brasileiro. Eu já vou explicar. E vamos também falar também sobre o aumento do estádio da Luz, algo que o Baquer está constantemente a falar e a sugerir que se faça. E vamos falar também um bocadinho sobre isso, se faz sentido, se não faz sentido, já lá vamos. E também hoje vamos revelar quem é então o vencedor do giveaway. Eu já fiz aqui uma pré-seleção da coisa e o Baquer ainda não sabe, mas o Baquer vai ter que me ajudar a escolher o vencedor. Ele soube agora em tempo real, ao mesmo tempo que vocês. Ao mesmo tempo não, que nós estamos a gravar antes. Baquer, então queres dizer olá às pessoas? Antes queres-te apresentar a quem ainda não te conhece? Como é que estás? Estou bem. Para quem não conhece, Baquero, o Filipe Inglês, já há uns aninhos que andamos nestas andanças do FM. Pronto, cá estamos. Muita chuva, dias complicados, mas a vida segue, é como o Benfica. Só me segue cada vez mais próximo do primeiro lugar. Sim, já estamos a 9, já só estamos a 9. Outra coisa, estamos mais próximos. O Baquer não sabe, mas isto só vai sair para aí daqui a 2 semanas. Portanto, nós hoje estamos a falar que o Benfica está a 9. Quando isto for lançado, se calhar até já vai estar a menos. Portanto, eu esqueci-me de dizer isso no início. Vamos fingir que isto está a ser gravado aqui uma semana depois. Ok. Então vamos lá entrar aqui no tema que eu lembrei-me que poderia ser interessante. Porque agora, foi esta semana, houve um. Lá está, foi há 2 semanas. Vamos fingir que foi há 2 semanas. Houve o Corinthians com o Flamengo que jogaram, se não me engano, a Supertaça brasileira, que o Corinthians venceu por 2-0. O jogo foi em Brasília e houve ali muitas coisas interessantes para além daquilo que foi o jogo. Foi aquilo à brasileira, portanto, um estádio cheíssimo, com 2 torcidas, como eles dizem, gigantescas, mas a coisa correu muito bem ao Corinthians, não só dentro do campo, mas fora. Já agora, eu não sei, o Corinthians ganhou? Ganhou 2-0, creio. Ok. E que foi e fora acima de tudo isso, e é sobre isso um bocadinho que nós vamos falar, e é isso que nos traz aqui, que foi um espetáculo fora do normal. E entre clubes brasileiros, ou seja, se fosse um brasileiro ou argentino, até se percebia que podia haver algumas diferenças de estilo, mas de facto entre clubes brasileiros haver uma diferença tão grande naquilo que foi o apoio, ao ponto de até muitos adeptos do Flamengo terem reparado e terem ficado desiludidos para lá daquilo que foi a derrota em campo, não é? Eu trago aqui um tweet, eu vou fazer uma citação de uma conta ligada ao Flamengo que dizia: quando se perde a própria identidade, se perde muita coisa. O maior pecado do Flamengo foi buscar a elitização a qualquer custo, ignorou as suas raízes. Isto lá está no contexto em que houve a tal falta de apoio e falta de organização. Parecia que os adeptos do Flamengo estavam simplesmente a ver o jogo e a acompanhar a partida, enquanto os do Corinthians davam o festival de princípio ao fim. E isto é uma conversa que nós temos tido também muito acerca do Benfica, não é, Baquer? Queres falar um bocadinho sobre isto, não necessariamente sobre este caso do Flamengo que tu se calhar nem acompanhaste, mas também sobre isto que também se transpõe um bocadinho para o nosso clube? Sim, claro, em relação ao caso específico brasileiro, obviamente não é difícil estar a falar tanto muito por fora, embora eu até mais que o Corinthians, o Flamengo é um clube que eu vou mais ou menos acompanhando, é um clube que digamos que é o meu clube preferido no Brasil e de facto eu tenho a ambição de ir ao Brasil e de um dia ver um jogo no Maracanã, exatamente por ser um estádio absolutamente icónico, mas também tenho curiosidade em relação ao ambiente do Flamengo, porque
mesmo na altura do Jorge Jesus, eu gostava de ver aqueles vídeos eu gosto muito de ver aqueles vídeos que os adeptos filmam nas bancadas, tipo no dia seguinte, as reações no estádio ao golo, e na verdade sempre tive a ideia de Maracanã e do Flamengo ter um bom ambiente. Lá está, comparado com o que nós temos aqui na Europa, é sempre excepcional. Agora, de facto, vi essas reações que de facto o Corinthians deu um abafo em termos de bancada. Também se calhar o resultado ajuda, o adepto do futebol é igual em todo lado, mas se calhar de facto o Flamengo também está a sofrer um bocado vítima do seu sucesso, e o Flamengo tornou-se uma máquina empresarial gigantesca no Brasil. Em termos financeiros ficou muito por cima de todos os outros clubes, também por isso é que está a ter o sucesso desportivo. E ainda agora contratou o Paquetá por uma catrafada de milhões de euros ao West Ham. O Flamengo está-se a tornar um clube de dimensão enorme, mesmo financeiramente, a conseguir competir com grandes clubes na Europa, e se calhar tem influência na bancada com os preços que pratica e com a questão, digamos, instagramável que o Flamengo ganhou. Obviamente eu não tenho dúvida que hoje em dia há de estar muito na moda está muito na moda ir ao Maracanã, está muito na moda fazer a selfie que estou a ver o Flamengo, e o Corinthians, que ainda por cima é um clube que não tem ganho muito nos últimos anos, se calhar de facto tem um público diferente, um público muito mais fiel, um público muito mais à antiga. E o Corinthians também sabemos tem uma claque, os Gaviões da Fiel, uma coisa impressionante, uma coisa até uma claque se calhar das mais históricas do Brasil, e acredito que tenha passado por aí, fazendo a transição para o que temos aqui no nosso país. Obviamente que há um fenómeno, e isto depois levará para o que vamos falar mais a seguir, da questão do aumento da lotação. Há um fenómeno óbvio que aconteceu, digamos, nos últimos 10 anos, mas até se calhar até menos. Se calhar se formos a ver, começa ali no pós-Covid, houve uma explosão do aumento da lotação do Estádio da Luz. Ou seja, nós até aos anos 90 teríamos ali sempre, principalmente nos anos 80, antes da televisão, antes dos jogos começarem a ser transmitidos pela televisão, o Estádio da Luz estava mais ou menos sempre composto, ainda antes do fecho do terceiro anel. Teríamos sempre ali entre 40 a 60 mil em todos os jogos. Depois, com o aparecimento da televisão, claramente há uma queda notória da lotação. Vem o Vietnã, ainda mais se notou, tivemos aquelas assistências miseráveis dos 5 e 6 mil, e depois com o novo estádio tivemos ali um período de que já dizíamos que eram os 30 mil habituais, até ao Covid. E depois do Covid, com exceções, não é? Por exemplo, no ano do Jesus, no primeiro ano do Jesus, era normal que o estádio estava mais ou menos sempre cheio, exatamente porque havia grande entusiasmo com a equipa, mas era uma coisa momentânea. Mas a seguir ao Covid houve claramente uma explosão, ou seja, nós hoje em dia temos o Estádio da Luz praticamente sempre cheio, sempre ali as lotações entre os 50 e os 60 mil. Agora, podemos debater se é positivo o facto de agora vermos o estádio cheio, e de facto houve um acrescente enorme de pessoas que passaram a ir ao estádio de forma regular. Claro que o tipo de adepto que vai ao estádio, digamos que muitas vezes não é um adepto completamente louco e apaixonado pela equipa, não é um adepto louco e apaixonado por futebol. Muitas vezes há os chamados turistas, e o turista não é necessariamente um estrangeiro, mas é mesmo aquela pessoa que gosta de ir ali para os copos, e gosta de ir para as lotes, e gosta de tirar uma foto no estádio, e gosta de ir ver o jogo, mas não é completamente louco pelo Benfica. É benfiquista, eu não coloco isso em causa, mas a intensidade com que vive o jogo é visto de uma maneira diferente. É um evento na cidade de Lisboa, tanto os jogos do Benfica como os jogos do Sporting, porque o mesmo fenómeno aconteceu. Hoje em dia o estádio de Alvalade e o estádio do Porto, eles normalmente têm sempre o estádio cheio, o que não acontecia até pré-Covid. Portanto, há aqui um fenómeno de ida ao estádio que se ganhou, mas isso traz todo o tipo de pessoas, ou seja, aqueles 30 mil habituais continuam lá e sofrem e estão lá na derrota e na chuva, mas há outros que estão lá e não vivem o jogo da mesma maneira, e eu acho que isso tem um efeito notório no ambiente. E depois o Benfica, enquanto organização de eventos, modificou
a forma como o espetáculo é feito. Ou seja, é como que eu dou sempre exemplo da questão do Marquês de Pombal, é que antes o Benfica ia à festa dos benfiquistas e participava nas festas dos benfiquistas, e os benfiquistas é que faziam a festa e a equipa do Benfica ia só lá. E o Marquês hoje é ao contrário, é os benfiquistas que vão à festa do Benfica e participam na festa do Benfica. E o Estádio da Luz é exatamente a mesma coisa, é um espetáculo que é organizado pelo Benfica e as pessoas vão lá participar nessa coreografia. Ou seja, antes do jogo, a coreografia está toda feita. É a águia e depois é aquela cena dos cascóis do lá 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 lá, e depois é o hino, e depois é o DJ Kamala que mete sempre a mesma música, e não há qualquer tipo de espontaneidade. É uma coreografia que está feita de medida ao centímetro, um bocado como fazem os americanos, só que isso teve um efeito perverso, que é de facto os adeptos do Benfica não têm espontaneidade, não têm iniciativa, não sabem o que é que vão de fazer. E estão sempre à espera que o DJ ou que o Farol diga o que é para fazer a seguir. Pois, isto é uma conversa que nós já tivemos várias vezes e que facilmente resvala para o populismo e para a crítica fácil de apontar o dedo aos outros, como se nós não fizéssemos parte do problema, não é? E nós estando quase sempre no estádio, ou muitas vezes, ou principalmente em casa, seguramente também fazemos parte do problema. Eu e tu, não sei se nós temos mais ou menos a mesma idade. Aliás, o Baquer é de 83, eu sou de 82. Portanto, somos praticamente da mesma geração. Somos da mesma geração, não é? Praticamente somos da mesma geração, vimos os mesmos jogos e muito provavelmente temos a mesma vivência de estádio do antigo e do novo. O Baquer vê os jogos ao meu lado no novo, portanto, aí seguramente, mas do antigo não sei exatamente se tu costumavas ir ao estádio antigo. Se ias muitas vezes, se ias só de vez em quando. Ia muitas vezes, mas não era aquela pessoa que ia a todos os jogos. Não era como agora. Certo. Também éramos muito mais novos, né? Estávamos sempre dependentes de alguém que nos levasse, se calhar. Claro, exatamente por isso. Era só para saber se podíamos falar aqui um bocadinho daquilo que são as diferenças e se faz sentido, se calhar. Fazer algumas críticas hoje em dia com comparações diretas, se calhar não fazem assim tanto sentido, porque são coisas externas ao próprio clube, ou seja, coisas que se passam hoje em dia na sociedade que não se passavam em 1996, em 97, em 98 e por aí fora. Outra coisa acho que nós já falámos algumas vezes sobre isto. Acho que também às vezes, e eu já fiz isso seguramente várias vezes, pelo avançar da idade, nós vamos ficando mais velhos, pela frustração de não vermos o nosso clube como imaginávamos ou não corresponder às expectativas que nós tínhamos, nós romantizamos um bocadinho, se calhar, aquilo que era o antigo, não é? E o vintage hoje em dia está muito na moda. As pessoas parecem que estão todas assim a tentar agarrar-se a um passado onde eram mais felizes. Os equipamentos, as roupas, a música, até na moda. Portanto, parece que o vintage está não é de agora, já é de alguns anos, mas está aí em força. E acho que isto tem a ver também muito com aquilo que é o sentimento das pessoas. Eu acho que as pessoas sentem-se um bocadinho. Não estou a individualizar, obviamente, estou a falar em traços gerais e não tenho dados estatísticos sobre isso, mas a ideia que eu tenho, até por experiência pessoal, que acho que as pessoas tentam agarrar-se ou tentam há momentos em que foram felizes ou que pelo menos se sentiam mais realizados. E eu seguramente, mesmo que o Benfica não... Epá, nós passámos pelo que passámos na altura do Vietnã, é aquela autêntica desgraça, mas não... Mas estranhamente, e é estranho dizê-lo, num clube em cacos desportivamente, num clube com infraestruturas velhas, com dirigentes ultrapassados, com um clube que ganhava muito pouco e que era alvo de gozo de todos os seus adversários e dos árbitros e tudo, mas alguma coisa. Nessa altura eu sentia que o Benfica era mais meu do que hoje, e a verdade é que se eu pensar bem sobre isso, eu não te sei explicar porquê. Eu não sei se é uma coisa pessoal, se é uma coisa factual de algo que aconteceu que mudou tudo. Obviamente algumas das alterações tu já referiste, portanto hoje em dia de facto o espetáculo é feito de dentro para fora e não de fora para dentro, e não há sequer hipótese e lugar a qualquer espontaneidade, e isso é em parte culpa do clube, mas também em parte culpa daquilo que é a repressão que se faz aos adeptos em Portugal. É preciso dizê-lo. Tu vais ao Estádio da Luz, eu já disse isto, já tivemos esta conversa algumas vezes. Eu parece que vou
estou sempre a dizer isto, mas é verdade que nós já falámos várias vezes sobre isto, porque é um tema que nos interessa bastante. Aliás, e que nós falamos durante os jogos, pá, o ambiente também isto parece um funeral. E que é pá, nós vamos ao nosso estádio e não vês uma bandeira, não vês uma faixa, não vês nada, é uma tristeza, é paupérrimo, é algo inexplicável. Deve ser dos poucos estádios que se vê na Europa em que tu vais, tu entras num estádio e parece que estás num sítio estranho. É ok, as cores das bancadas são vermelhas e as pessoas vestem-se de vermelho, mas não há alegria nas bancadas. As bancadas estão mortas e de facto nós habituámos-nos também um bocadinho a só reagir e a só cantar e a só fazer festa quando nos dizem para fazer a festa. É quase aqueles programas que alguém levanta uma placa e as pessoas reagem. E parece que eu estou a fazer uma crítica, mas não estou, porque estou até a pensar como é que nós chegámos aqui e como é que nós podemos sair desta situação. Se é que, terceiro ponto, se é que de facto os benfiquistas identificam isto como um problema, ou se é coisa de maluquinhos como tu e eu e de mais alguns que ouvem estes programas, não é? Será que alguém repara nestas coisas? Será que alguém repara que realmente o ambiente do nosso estádio não é grande coisa e está muito dependente daquilo que a equipa faz em campo? Porque eu vejo jogos lá, e alguns até em Portugal, mas eu vejo jogos lá fora em que há uma diferença muito grande, pá. E agora já não estou só a falar das bandeiras e da festa e dessas coisas todas e da identidade de clube que se gera também um bocadinho acerca disso, porque muito da identidade de clube também vem de fora para dentro dos adeptos e não só daquilo que se passa em campo. E eu sinto o Estádio da Luz envergonhado, amarrado. As pessoas parece que não se conseguem manifestar. O jogo acaba, tens música, há gol, tens música, a música só é desligada quando a bola começa a rolar. O estádio está muito vazio até pouquíssimo tempo antes de começar o jogo, portanto, porque lá dentro a música está alta e que não se passa nada interessante, as pessoas fazem a festa lá fora. E portanto isto é assim um bocadinho. Fico e com esta sensação de há alguns anos que a minha experiência de futebol é feita longe do estádio. Ou seja, os momentos em que eu tenho mais que eu recordo, tirando aquilo que é o jogo, se eu me sinto ali verdadeiramente preenchido e entre os meus, é lá fora antes dos jogos ou depois do jogo acabar, quando estou junto ali da maralha ou a sair, ali eu sinto-me um bocadinho mais Benfica, mais o Benfica que eu me lembrava antigamente quando saí do estádio e aquilo era uma procissão naquele túnel debaixo da cena circular, milhares só se vier cabeças e tudo a cantar ali para baixo. Eu lembro-me disso muito bem. E de facto é estranho como é que se chegou a este ponto. E eu penso muitas vezes como é que nós havemos de sair disso, não é? Como é que nós, se é que sequer existe esta preocupação. Não sei se tu achas que das pessoas com que tu falas ou aquilo que é a tua sensação, se achas que as pessoas sequer identificam isto como um problema ou é pá, não, eu quero ganhar, eu não quero saber disso. Pois lá está. Eu agora estava-me a lembrar que nós, uma vez ou outra, que entramos um bocado atrasados no estádio, temos o carro mal estacionado e assim, nós até brincamos que tipo, que estamos a começar a entrar para dentro do estádio e ouve-se uma grande barulheira e de repente fica um silêncio sepulcral e nós dizemos: olha, começou o jogo. Exatamente quando há um silêncio sepulcral é porque o jogo começou. E de facto é evidente que o ambiente no Estádio da Luz está fraco e está fraco porque a maior parte do estádio não canta e só há uma parte do estádio que canta, que obviamente e que se note que são os no-name, e muitas vezes eles não conseguem ser o dínamo que precisávamos que fosse. Se calhar nem querem. Essa é outra discussão que se calhar que valia a pena ter. Não, mas aqui. É uma pena. Eles poderão dizer nós cantamos, o resto do estádio não canta. Eu gostava de que eles assumissem a responsabilidade que o podiam e deviam ser, de ser o dínamo e conseguir alastrar cânticos ao restante estádio. Não conseguem. Têm cânticos de embalar a criança e não têm, falta muita noção dos ritmos e do que é que o jogo precisava naquele momento e de facto não conseguem ser o dínamo para o estádio. E depois de facto o resto do estádio também habituou-se
a não cantar muito e o entusiasmo muitas vezes também não é muito. Obviamente isso tem a ver com o facto do Benfica não andar a ser muito entusiasmante nos últimos anos, não andar a ganhar muitos títulos, e isso obviamente vai pesando no ambiente que existe no estádio. De qualquer maneira, sim, eu às vezes também pergunto se isto é tudo conversa nossa, de maluquinhos, ou de pessoas que vão lá todos os jogos, porque eu acho que uma pessoa que vai ao Estádio da Luz uma só vez, eu até acho que ele fica bem impressionado, porque ainda agora claro, todos nós agora a seguir ao gol do Trubin no dia seguinte quisemos ver 3.000 vídeos sobre aquilo, e uma coisa que eu achei curiosa foi que há uma jornalista brasileira muito conhecida, que até porque é muito baixinha e leva um banco para entrevistar os jogadores, que é a Salva do TNT, e ela eu até nem sabia, nem fazia ideia, eu vi ela depois a comentar o jogo, e no dia seguinte a falar lá para a televisão brasileira, e ela estava a dizer que tinha sido a primeira vez que tinha ido ao Estádio da Luz, a primeira vez que tinha visto um jogo do Benfica, e que ela ficou surpreendida com o ambiente do estádio, e falou mesmo na questão. Sim, agradavelmente surpreendido, e falou não só da questão do cantar o hino à capela, que achou muito bonito, e do jogo de luzes, mas falou mesmo, principalmente na segunda parte, da maneira como o estádio estava a viver o jogo, e era literalmente ela falou mesmo que era que o estádio estava vivo, o estádio estava a jogar com a equipa dentro de campo, e ela ficou impressionada com isso. É uma pessoa que já viajou por todos os estádios da Europa, e portanto eu acho que o Estádio da Luz, obviamente aquele foi um jogo muito específico e especial, mas eu até entendo que quem vá uma vez ao Estádio da Luz até fica surpreendido. Agora, nós que vamos todos os jogos, obviamente que aquilo é tudo muito repetitivo, e lá está, eu posso dar o exemplo pessoal que felizmente agora posso dizer que já fui a vários estádios na Europa, a ver o Benfica jogar com o Bayern, com o Chelsea, com o Ajax, com vários jogos lá fora, e é engraçado que o ambiente que eu mais gostei e que mais me impressionou de todos os que eu fui na Europa até hoje foi o do Betis, Sevilha. E é o do Betis, sendo que o Betis não tem jogo de luzes, o Betis não tem speakers, o speaker praticamente não fala, aquilo há zero, é um evento quase nada organizado pelo clube, aquilo é tudo os adeptos, a claque é enorme, ocupa a baliza toda, é uma claque parece muito sul-americana, cheia de bandeiras e cânticos, parece mesmo de facto muito sul-americano. O estádio participa imenso, e eu já lá fui 2 vezes, e das 2 vezes fiquei completamente maravilhado com o ambiente que se vive, porque aquilo é uma sensação de facto de estádio antiga, ou seja, que não há barulho, não há música a tocar nos altifalantes, não há speaker, e literalmente é o povo que faz a festa. E eu acho isso muito mais bonito e muito mais impressionante do que sei lá, quando fui ver o Ajax, também teve um jogo de luz incrível antes do jogo, isso é muito bonito, mas nós já estamos muito habituados a isso, e é muito plástico. Agora ver uma coisa... Os clubes começam um bocadinho a imitar-se uns aos outros, não é? Pegam em alguma coisa que gostam e de repente isso está aí espalhado pelo mundo todo. Mas quando vês digamos, lá está a tal coisa retro, antiga, que é a claque, é o público que faz o barulho e que tem as bandeiras, isso é que te impressiona. Já não é o jogo de luzes, né? Porque tu isso já estás farto de ver mais para a esquerda ou mais para a direita, e é o que é entusiasmante, é o broá que vem, já é isso que me arrepia muito mais. Agora lá está, para quem é um adepto ocasional, se calhar acha muito mais impressionante o jogo de luzes, ou a coreografia que a equipa organiza e levanta-se as cartolinas e não sei o quê, do que propriamente um cântico incrível que a claque de repente está a cantar. Portanto, lá está, eu não sei se nós estamos a falar da experiência de quem nós vamos aos jogos todos e somos um bocado saudosistas, ou se é uma experiência de facto comum a quem vai a um estádio de futebol hoje em dia. Pois não. E o mais engraçado é que nós estamos a falar do Benfica em geral, estamos a falar do Benfica em casa, porque o Benfica fora já não tem nada a ver com isto, né? já é diferente. Continua a haver muita ausência de vida e de brilho e de alegria, porque nós não podemos levar uma bandeira, não podemos levar nada, às vezes nem cascóis podem entrar, portanto é uma perseguição muito dura, por causa da posição que as nossas claques tomaram, e isso é ilegítimo,
e entendo que o que o tenham feito tem a ver com direitos individuais e até coletivos, e portanto as pessoas não podem ser obrigadas a registarem-se. Isto não é uma ideia absurda. Mas a verdade é que o Benfica foi claramente o clube mais prejudicado com tudo isto, porque enquanto os outros clubes e os outros grupos registaram-se à aldrabada, não é? Têm grupos com 2.000 pessoas e estão lá 100 gajos registados e fazem a festa na mesma como se não fosse nada. Ao Benfica ninguém perdoa por causa exatamente desta resistência que nós fazemos. Se no Benfica agora aparecem não sei quantas bandeiras numa bancada, vamos ter imediatamente jornalistas e adeptos dos outros clubes e políticos a apontar o dedo a dizer que não pode ser porque não estão registados, enquanto nos outros ninguém quer saber. Eu lembro-me em particular de um exemplo da Claque do Guimarães que tinha 12 registados, que eram os White Angels, que era basicamente a direção. E portanto aquilo era, o resto da malta estava lá. Não, eu lembro-me também de ver na altura os dados de registro dos Super Dragões, que na altura que eu acho que tinham 400 e tal registados, uma coisa assim, num grupo que tinha 3, 4, 5 mil gajos na bancada e que movimentava não sei que centenas de pessoas, e que tinha os bilhetes todos que queria. Uma hipocrisia. Exatamente. Portanto, a resistência acérrima que os adeptos do Benfica fizeram com que o Benfica fosse tido como um exemplo. Portanto, aquilo que é, nós não temos 1 milímetro para fazer nada, basicamente, enquanto os outros fazem a vida toda normal, apesar de não estarem registados também. É um registro aldrabado, e isso é preciso dizê-lo. O Benfica tem sido o clube que tem sido mais prejudicado com tudo isto. Pá, as pessoas cantam na mesma e aparecem na mesma, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu repito, eu não acho normal entrar-se num estádio de luz com 68.000 pessoas e só o setor visitante é que tem bandeiras a voar. Claro. E faixas por todo lado. Eu não acho isto normal. Eu não entendo como é que não há um dirigente do Benfica que olhe para isto e dê um murro na mesa. Meus amigos, já chega. Epá, vamos partir isto tudo, vamos apontar nomes, vamos apontar dedos, vamos dizer nomes, vamos pôr uns pontos nos is. Isto é uma palhaçada, isto tem que acabar, porque isto não é razoável. Não é razoável que venha cá o Real Madrid, que eles entrem com faixas e bandeiras e tudo a mais alguma coisa, ou que venham grupos estrangeiros, como nós já vimos, entram com tudo a mais alguma coisa, e os portugueses, os da casa, porque em todo o estado ninguém pode entrar com nada. Isto não é razoável, isto não tem nada a ver com segurança, isto não tem nada a ver com eu não sei, já não lembro qual é que é os argumentos para o registro dos grupos. Era aquela questão do cartão do adepto, não é? Mas acho que isto acaba por ir tudo de arrasto, não é? Porque isto não afeta só os grupos, afeta todos os adeptos. As crianças não podem levar bandeiras, as crianças não parece que estão ali. Eu lembro quando era puto e ia para o Estado da Luz, eu ainda tenho a bandeira, aliás. Tu lembras dela? Ela estava lá no estúdio quando nós gravávamos. Eu ia sempre com a minha bandeirinha atrás, pá. E havia centenas ou milhares de bandeiras na bancada. Aliás, há fotos dos anos, no final dos anos 80 início dos anos 90 do Estado da Luz antigo, lindíssimas, que é bandeiras vermelhas e brancas por todo lado. Uma festa popular brutal que não se cinge apenas aos grupos organizados, que na altura nem sequer eram assim tantos. E mataram isso tudo. E eu não entendo como é que as pessoas da Liga e da Federação não olham para aquilo que é o cenário atual das bancadas do futebol português e do desporto português em geral e não sentem vergonha daquilo que fizeram. Porque se me dissessem, está bem, mas nós resolvemos o problema de insegurança e da violência, será? Achas que isto está muito diferente do que estava antes desta palhaçada? Nada, obviamente não resolveu nada, zero bola. Portanto, isto foi uma decisão política de gente que não sabe o que é o futebol, não sabe o que é estar numa bancada, não sabe o que é ser adepto, que acabou por matar toda a vida que as bancadas portuguesas tinham, e até era alguma. Esse é provavelmente o fator principal. Se eu pudesse dar aqui uma porcentagem, diria que era para aí 50% do problema é esse. Mas depois o resto é culpa nossa. É culpa nossa porque nós permitimos que o clube ao longo do tempo nos fosse substituindo, nós adeptos, naquilo que é o apoio espontâneo e popular do Benfica, que o Benfica sempre foi conhecido por isso, não era? Por ser um clube altamente popular e do povo e que tinha adeptos loucos de todo lado, e era uma festa. Todos nós nos lembramos daquelas fotografias míticas das finais da taça com o topo sul cheio de bandeiras por todo lado, de cima a baixo, tudo a abanar ao vento, uma coisa absolutamente espetacular, não é? E está tudo morto. Tudo morto. Aliás, eu costumo dizer que e isto vem um bocado naquilo que estavas a falar, que é o que é que se pode fazer. Eu, se fosse presidente do Benfica, uma das coisas que eu ia fazer duas coisas. A primeira é obviamente tentar mudar
o pré-jogo, obviamente, com todo o respeito pelo senhor, mandava o Farol embora, ia buscar outro speaker, tentava que houvesse muito menos a coreografia combinada e que desse espaço para o estádio respirar, nem que tivesse 1 ou 2 minutos de silêncio. E no primeiro, imagina que nos primeiros jogos ia ser esquisito, o estádio ia estar calado, não ia bater certo, mas ia chegar a uma altura que as pessoas iam, por iniciativa própria, começar a ter cânticos pré-jogo, cânticos ao intervalo, cânticos pós-jogo. Quando se dá espaço e tempo, a criatividade acaba por surgir e são momentos muito mais incríveis. Lá está. Hoje em dia o Benfica ganha um jogo e há aquela música do Benfica ganhou, que obviamente mais uma vez a estrutura incorporou, mas isso lá está. Porquê? Porque havia ali um momento pós-jogo que não era ocupado pela estrutura e lá está, e surgiu esse cântico e como é um cântico bonito, é claro que começou, o estádio acompanhou E e até portanto, isso roubaram, não é? isso. Pois é, até Ou isso a seja, estrutura depois incorporou logo para não permitem nada, não permitem nada espontâneo, não, absorvem logo não, tudo, como tu estavas a tudo. dizer. Yeah. E em relação, deixa-me só dizer isso das bandeiras, é de facto uma coisa que eu lutaria imenso, porque se nós pensarmos os melhores ambientes que há na Europa, Liverpool, Roma, Dortmund, tudo, obviamente é a questão dos cânticos mas é também muita questão visual, quer dizer, Claro. Basta ver um passar jogo da até na América do Roma. Sul, aquilo que é o do River, do Boca, Sim, aquela festa já nem toda, né? disse. Quer dizer, e portanto, de facto, se houvesse um presidente do Benfica ou uma direção do Benfica que começasse a incentivar as pessoas, tragam de volta as bandeiras. Nem que o Benfica desse dos cabos da entrada do estádio, os cabos que a Federação da Liga deixasse entrar, tragam as bandeiras. E não estou a falar daquelas bandeirinhas de plástico feitas em fábrica, estou a dizer as pessoas que têm as Cada um trazer a bandeiras. sua. Os Exatamente. adeptos da Roma fizeram isso aqui há. Ia começar a ficar de facto uma coisa incrível, voltar a ver o Estádio da Luz Os cheio de adeptos, bandeiras, ia os ser muito adeptos da Roma bonito. fizeram isso há uns meses, que lá está, foi um movimento popular em que se lançou um apelo para que toda a gente levasse uma bandeira de casa. Então aquilo eram milhares, aquilo era só bandeiras de todo lado. Eu estava a ver aquilo, eu só pensava, porra, eu gosto muito da Roma, sempre gostei muito da Roma. Por isso é que eu quis ir agora ver o Roma Inter, agora aqui há uns meses, exatamente para ver isso. Eu já fui ver a Roma a Madrid, fui ver a Roma a Valência, portanto eu sempre gostei muito da Roma, portanto estou à vontade para falar. Mas eu naquele momento pensei, e a quem me dera estar ali no meio daqueles gajos. Claro. E o meu clube é o Benfica, eu gosto da Roma, mas o meu clube é o Benfica. Mas a quem me dera estar ali daqueles gajos, aquilo deve ser uma pele de galinha por todo lado, aquilo deve ser uma sensação de pertença são ali, coisas de que a orgulho. gente pensa, isso são coisas dos anos 80. Não, é possível, hoje em dia ainda é possível. A Roma é um exemplo, é possível voltar a encher o estádio cheio de bandeiras. E eles na Itália também têm muita repressão. Mas essa questão das bandeiras até é interessante, eu até me estava a lembrar. Porque curiosamente tu vês os jogos da seleção e tens bandeiras e marretas e tambores por todo lado, pá. Pois. Não é? Em todos os jogos da seleção isto acontece. Todos. Lá está. Eu continuo sem entender como é que. Eu não entendo muita coisa. Mas eu continuo sem entender como é que a direção do Benfica não lidera esta conversa. Eu acho que é uma conversa muito, muito importante. Porque isto voltando agora um bocadinho ao início da conversa, isto afeta muito também aquilo que é a identidade do clube. Porque este sentimento de pertença, este sentimento de orgulho também vem para além daquilo que se passa em campo. Porque se tu não tens mais nada a que te agarrar, portanto, tu entras no estádio e a tua experiência não é do Benfica e Real Madrid. O Benfica e Real Madrid não é exemplo. Portanto, não é? Nós em Portugal, e sempre foi assim, somos muito afetados por aquilo que é o resultado do jogo. Sempre foi assim e se calhar sempre será. Portanto, o adepto português é um bocado assim. Mas eu lembro no estádio antigo de ver e de ficar registado e de sair do estádio tipo, isto hoje foi espetacular, pá, o estádio dava o terceiro anel cheio, aquilo tudo aos saltos, tudo a bater os pés, o estádio todo a vibrar, a fazer a onda, que há muita gente que odeia, mas que é um impacto visual grande. Era um estádio que de facto, quando estava cheio e com aquela animação de popular daquela altura, marcava as pessoas. Eu lembro-me de falar com amigos, colegas sportinguistas da altura que diziam, pá, que ir ao Estádio da Luz aquilo era impressionante, o tamanho do estádio Claro. E quando aquilo estava cheio, aquilo impressionava, só de estar lá aquilo impressionava. Claro. E nós hoje já não temos isso, porque também há muito esta uniformização, um bocadinho daquilo que é a identidade visual dos clubes. Os estádios são muito parecidos uns aos outros, têm todos o mesmo estilo, os equipamentos são todos iguais, é tudo chapa 3. Portanto, perde-se aqui um bocadinho aquilo que é a identidade
individual dos clubes, não é? Aquilo que tu pensas. Olha, quando eu penso no River, eu penso naquele espetáculo todo do estádio. Eu não ligo muito ao futebol do River, não lembro, mas agora quando eles têm lá aqueles jogos importantes, ou os clássicos, ou os derbys, ou aqueles jogos da Copa, lá estou com a Copa América, com a Copa Libertadores, e vês aquelas entradas absolutamente loucas, eu fico aí, minha Nossa Senhora, que espetáculo, que coisa inacreditável, não é? Claro. E de facto não é pelos jogadores do River, não é? Não é pela equipa do River. Não, eu ao dia de hoje eu acho que só conheço um jogador do River para aí. Não ligo nada àquilo. Se apanhar a ver na televisão, talvez veja 15 minutos, mas não é um futebol que propriamente me atraia. O que atrai ali é de facto o espetáculo fora. O River hoje em dia, muito provavelmente, é mais conhecido em todo o mundo por ser um clube popular com uma festa inacreditável. Eles agora até têm um projeto para fazer obras no estádio. Vamos lá ver como é que aquilo corre. O Boca é a mesma coisa, e há uma série de clubes por aí fora. A Inglaterra, que é a Inglaterra, que teve o problema do oliganismo que teve e que reformularam todo o estádio, e tiveram aquelas mortes todas, e portanto tiveram que reformular o estádio e toda a lógica à volta do futebol. Mesmo assim, hoje em dia, como tu estavas a dizer muito bem, o Liverpool na bancada na Copa, não sei se ainda aquilo não foi abaixo, já foi. Não, é o Copa. Ainda existe, mas eu não sei se não tem planos para mandar aquilo abaixo e fazer outra coisa. Ou é do outro lado, estou a baralhar. Tem lá dezenas ou centenas de bandeiras gigantes, todos, portanto, eles têm essa preocupação. Não estou o jogo todo a abanar aquilo, mas no início do jogo, no intervalo e no final do jogo, lá estão eles a abanar as bandeiras, aquela coisa histórica daquela bancada que faz parte da identidade do clube. O Everton também faz isso agora. Eu ainda agora esta semana vi um tweet de um grupo de adeptos em Inglaterra começa a aparecer umas coisas tipo claques, às vezes não são bem claques, são mais grupos de adeptos organizados, associações organizadas que têm, basicamente eles deixam lá as bandeiras no estádio, centenas de bandeiras que fazem através de donativos que os membros e os outros adeptos deixam. E depois, antes do jogo, também abanam aquilo tudo. Lá está, para dar aquele aspecto visual, para dar uma vida ao estádio. Porque em Inglaterra também se passava muito isso, não é? A malta chega lá, senta-se, vê o jogo, canta e vai-se embora. E eu acho que cá, eu ouvi falar na altura que o Vieira era presidente, eu ouvia falar muito disso. O futebol, depois começou-se a pegar naquele chavão do futebol é das famílias. O futebol não é das famílias, meu. O futebol é das famílias, é das crianças, é dos velhos, é dos novos, é dos gordos, é dos magros, é dos gajos que querem ver a bola em pé. É de todos. Os estádios são tão grandes, e especialmente o Estádio da Luz é tão grande que há espaço para tudo e mais alguma coisa. E o somatório disto tudo é que devia dar um ambiente porreiro, porque obviamente que o apoio e os cânticos vêm sempre dos grupos organizados. Não vale a pena nós estarmos aqui a pensar que somos tu e eu no meio da central que vamos começar a puxar cânticos. Portanto, isso vem de grupos grandes de pessoas que servem, lá está, como o Dínamo, como tu estavas a dizer, servem um bocadinho como o megafone humano de todo o resto do estádio. Mas depois o resto do estádio também tem que acompanhar, não é? Mas se houver alegria, eu acho, para além daquilo que é o resultado que está e a exibição que está a acontecer, se houver alegria, se as pessoas sentirem que estão a fazer parte de uma coisa especial, e nós às vezes temos assim momentos. Eu lembro-me de um Benfica Bayern Munique 2-2 que foi muito bom, muito forte na bancada. Este agora com o Real Madrid foi muito forte naqueles momentos finais. O Benfica Sporting que perdemos 0-3 em casa foi muito especial. Portanto, nós vamos tendo assim momentos. Lembro-me de um jogo para a Liga dos Campeões que acho que perdemos 2-0 com a equipa russa, com o Zenit. Com o Zenit, sim. Com o apoio do caraças também na bancada, e o estádio devia estar para aí com 30 ou 40 mil pessoas. Portanto, isto às vezes vai acontecendo. Portanto, o espírito está lá, só que o espírito muitas vezes está esmagado ou está envergonhado. E eu acho que isto devia ser uma conversa que devia estar em cima da mesa a nível oficial dos adeptos, mas também da direção. E acho que os grupos organizados também deviam falar entre si para pensar. Não sei se tem interesse, né? Também não tem nada a ver com isso. A verdade é essa, mas como sócio do Benfica, como adepto, acho que também posso ter um bocadinho a opinião sobre isso. Acho que também se deviam organizar um bocadinho de forma diferente, porque têm essa responsabilidade, quer queiram, quer não, de ser o megafone do estádio, não é? É uma sina, é uma responsabilidade que se calhar eles não queriam ter, porque estão ali preocupados com a cena deles e com o grupo deles e com os amigos deles e eu entendo isso, mas a verdade é que é o privilégio que têm, né, de estarem ali em setores reservados, também vem com uma responsabilidade, e essa responsabilidade infelizmente é ser um bocadinho
o factor extra ali no estádio que depois leva toda a gente a ir atrás. E isso também é um privilégio, não é só uma responsabilidade. Isso são de facto importantes, não é? E portanto acho que todos devíamos estar a olhar para este problema, não só do apoio. Nós agora estamos a exigir muito ao apoio, mas isto da identidade também envolve muitas coisas, não é? Envolve também nós entramos em campo com pouquíssimos portugueses sempre, que temos jogadores que há muito pouco tempo na nossa equipa, que os jogadores não se identificam muito com o nosso clube porque nunca estão cá há muito tempo e também não têm cânticos, portanto os adeptos também não os fazem sentir especiais, portanto tudo isto anda aqui um bocadinho de mão dada, porque às vezes tu podes não ganhar e podes ser um clube que passa por uma fase de menos sucesso. Há clubes então que nunca ganham nada. Nunca ganha nada, não tem estrutura, não tem meios para ganhar em campeonatos muito fortes. Estou-me a lembrar do São Paulo e estou-me a lembrar do Betis, o Sevilha ainda vai ganhando, mas há, sei lá, o Corunha que também tem um ambiente porreiro. É uma própria Roma. A Roma, em Itália é Mata, Roma, Lazio. Em Itália acontece muito o Torino. E não deixam de ter uma identidade muito forte clubística que lá está, que muitas vezes vem dos adeptos, vem de grupos independentes de adeptos que preenchem os espaços que os clubes não querem ou não conseguem preencher e criam essa identidade um bocadinho também, ou põem o dedo e marcam o rumo e são um bocadinho a voz daquilo que é o clube. A nossa voz são os diretores de comunicações, os CEOs e o Farol e o Raik Parta. E eu isto angustia-me um bocadinho porque eu imagino o potencial que o Benfica tem. Eu sempre penso nisto, o potencial que o Benfica tem a todos os níveis, desportivo, humano, popular, e parece que ficamos sempre aquém. Eu sinto-me frustrado com isto, vou ser sincero, e faço parte do problema. Não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Eu estou na bancada como tu estás e como os outros são todos. Eu estou calado também, portanto também faço parte do problema. Claro. Basta pensar, e eu sei que sou super mega saudosista, mas pensa, o Benfica dos anos 60, 70 e 80 era um clube mágico, aquilo era magia, e não é só a questão é também a questão de ganhava muitos títulos, mas quer dizer, pensa no antigo Estádio da Luz, tu pensa naquelas camisolas, tu pensa nos jogadores a fazerem tantos anos de casa. Havia de facto uma mística, era uma lenda. Tu sentias que quer dizer, desde o Benfica a entrar em campo com o Eusébio, ou o Benfica a entrar em campo com o Bento, ou o Benfica a entrar em campo com o Veloso, de facto era uma lenda que era passada de geração em geração, de década para década. E o Estádio da Luz era icónico na Europa toda, e o Benfica raramente perdia no Estádio da Luz porque aquilo era um impacto visual para as equipas adversárias, e de facto lá está, o Benfica perdeu isso tudo. Portanto, o Benfica hoje em dia, nós dizemos assim, o Benfica é um clube especial. Não é muito especial, quer dizer, poderá ser ainda especial porque tem muitos adeptos, ainda tem um estádio grande, poderá ser especial porque tem toda essa história por trás, mas não há nada no atual Estádio da Luz, não há uma bancada que seja famosa, não há uma curva que seja famosa, não há. Mas olha que tu antigamente tinhas, lá está essa tal identidade, tu tinhas o Benfica, era o Eusébio e era o estádio. O estádio era um dos maiores da Europa e toda a gente sabia que o estádio do Benfica era um dos maiores da Europa. Hoje em dia o estádio do Benfica é igual ao do Arsenal, é igual aos outros todos. Pois é isso, e não é só o tamanho, era distintivo, quer dizer, não havia outro estádio da Luz na Europa. Era único, e agora há muitos estádios da Luz na Europa. A quantidade das bandeiras e o merchandising que se fazia, merchandising não havia muito, mas nos cascóis e nas bandeiras o Estádio da Luz estava muitas vezes presente, porque o Estádio da Luz era um símbolo do Benfica, era tipo um motivo de orgulho. Nós temos um dos maiores estádios do mundo e o maior estádio da Europa. Claro. Isso era fazia parte da identidade do Benfica. Até porque repara uma coisa, lá está, e nós pondo a nostalgia de parte, se eu pensar nos momentos do Benfica, do antigo Estádio da Luz, os adeptos não cantavam muito, quer dizer, não me venham dizer que tu agora viajas no tempo e vais ver um Benfica, a Estrela da Amadora em 1997, mesmo que tivessem lá, imagina que estás no tempo do Vale Azevedo, do entusiasmo, e que estão lá 50 ou 60 mil pessoas, não vai nem vou para aqueles jogos 5 ou 6 mil pessoas.
Não é que os 50 ou 60 mil tivessem a cantar o jogo todo, quer dizer, se calhar hoje em dia até se canta mais do que se cantava nessa altura, mas é o entusiasmo, é o Sim, entusiasmo com que tu vives o sim, jogo, sim, sim. Lá é está, mas a festa era aí diferente. entramos, lá está na parte que eu acho que não tem a ver com o clube, tem a ver com a sociedade e nas mudanças que aconteceram. Eu vejo vídeos antigos dos anos 90, em particular, lembro-me sempre de um jogo de basquete no pavilhão número 1. Aliás, o pavilhão número 1 era uma coisa Yeah, inacreditável. O Benfica era quase imbatível naquele pavilhão, viesse quem viesse. Pá, uma coisa yeah, inacreditável. A energia que vinha daquelas bancadas era de tal forma impactante era um que era, abafo, yeah, era muito difícil o Benfica perder um jogo. Tínhamos de estar num dia muito a mal e o adversário tinha que estar num dia de uma yeah, elevação, quase uma experiência de fora do corpo, qualquer coisa assim, porque era yeah, o barulho, a intensidade, a pressão era incrível. E acho que é daquelas coisas uhum, que tu consegues perceber vendo os vídeos, mas estando lá e tendo tido o privilégio de ver aquilo algumas vezes, tu sabes o que aquilo era. E lá está, se calhar eu e tu e a nossa geração, como teve um gostinho também dessas coisas, também se sente um bocadinho de uhum, saudades disso, não é? Sente um claro, bocadinho de falta dessas coisas. O, eu lembro-me em particular de um jogo, acho que é um Benfica Porto em basquete, pá, e há um vídeo, eu não sei se não é teu, eu nem sei se o vídeo nem sequer é uhum, teu, e que não sei se é aquele que o Lisboa depois acaba no fim do jogo, o Benfica é campeão e ele acaba no meio da multidão toda com uma bola de basquete, ou algo aqui, uhum, ele quase levado em ombros. Mas durante o jogo, a cada triplo que ele marcava, ou cada cesto que o Benfica marcava, as pessoas tinham é, molas no rapa, saltava é tudo, isso, é com uma o tal energia. entusiasmo, E o não tal era, e não era das entusiasmo, claques, que na altura já existiam, os Nonamos é, já eram bem fortes. Aliás, é o entusiasmo, naquela altura se calhar era o pico. Era o entusiasmo geral das pessoas. Não havia yeah, telemóveis, não havia, não havia coisas a interromper aquilo que era a tua atenção para aquilo que estava a claro, acontecer. Toda a gente claro, estava focada, absolutamente focada no apoio ao clube e toda a gente participava. Tu podias claro. não estar num topo na claque, mas tu participavas na coisa. E deixa-me só dar outro exemplo desses vídeos de basquete, que é nesse Benfica Porto, que o Benfica acaba campeão. Tu tens aquele momento em que alguém naquele pavilhão se deve ter lembrado de começar a cantar O Porto tem mais encanto na hora da despedida. Epá, e tu tens durante 5 minutos o pavilhão inteiro está a cantar O Porto tem mais encanto na hora da despedida. Que lá está, é uma coisa absolutamente arrepiante. Porque é uma coisa, lá está, genuína, uma coisa do E momento, de é uma coisa. todos, dos velhos, dos novos, das Exato, mulheres, dos e de homens, das repente tens claques, o dos que não eram pavilhão das inteiro a claques. cantar, e para quem estava lá sentiu que estava a ver um momento mágico, e que aquilo era um pavilhão mágico, aquilo era um ambiente mágico. E há quanto tempo é que tu não vais para o Estádio da Luz a achar eu vou viver um ambiente mágico, ou a achar nós vamos, a equipa adversária nem vai conseguir jogar em campo porque nós vamos esmagá-los em termos de ambiente e de pressão, ou muitas vezes queremos muito isso e achamos que temos isso e depois começa o jogo e passado um minuto o Sporting marcou. Quer dizer, de facto falta esse entusiasmo de entrarmos no estádio super entusiasmados e a sentir que vivemos ali uma coisa muito especial, uma coisa muito nossa, uma coisa muito bonita, que a Europa toda tinha inveja do que nós temos, e não temos isso, de facto perdemos, e agora vai custar muito a recuperar. Isso é Muito que um bem, dia teremos isso de volta. vamos passar para o segundo tema. Que isto, pronto, Yeah. isto, tu aparece aqui, começa logo a resvalar em termos de tempo. Uhum. Falar do giveaway, eu vou deixar isso só para o fim, porque isso vai implicar aqui para aí 15, 20 minutinhos. Este programa vai ser mais longo e, portanto, nós vamos anunciar quem é o vencedor. Vai ser o Baquer a escolher, pá, mas tem que ser mais para a frente, ok? Portanto, vão ter que aguentar até lá. Se querem saber se ganharam ou não, se participaram, vão ter que aguentar até lá. Mas também podem fazer batota e depois passar um bocadinho mais à frente, como é óbvio. Uhum. Mas nós já vamos falar sobre isso. O segundo tema está um bocadinho envolvido com este, que é então a conversa sobre que tem existido com muito mais intensidade nos últimos anos, que tem a ver com o aumento da lotação do estádio, que, que agora está um bocadinho envolvida e embrulhada com o District, né? Que agora temos o District, é os hotéis, a District, é isto, aquilo e o outro. E eu sei que tu, e não é de agora, que já há muito tempo que tu achavas também um bocadinho da boleia daquilo que era a experiência do estádio antigo, lá está, desse fator diferenciado que o estádio Uhum. tinha. Tu achas que o nosso estádio devia ter mais capacidade? Há alguns dados antes de eu te passar a palavra. Eu fiz aqui um bocadinho o trabalho de casa
E também para encaixarmos aquilo no contexto de que é a oferta e a procura, digamos assim, para enfiar aqui tudo isto, toda esta informação naquilo que são as nossas opiniões, que é eu fui pesquisar e a lista de espera de Red Passes a 9 de julho de 2025, e esta informação está no site do Benfica, era de 21.493 pessoas à espera para comprar a Red Pass. A média de assistências para o campeonato do Estádio da Luz nos últimos mais ou menos 10 anos anda sempre à volta dos 50 mil, tirando os 2 anos do Covid, que em 21-22 foi 31 mil, porque para este metade do ano. E havia limites, eu creio que havia limite até na lotação do estádio, e havia aquela coisa de termos estado todos com 2 lugares de distância uns dos outros. Portanto, são 2 anos, este e o ano anterior de 2021 ficam de lado. Mas 25-26, esta época temos 58.946 de média, a época passada 58.700, antes 56.200, 57.108, 19-20 52.479, 18-19 53.000, 17-18 53.000, 16-17 55.000. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Temos aqui várias coisas que parecem contraditórias. Por um lado, temos 21 mil benfiquistas à espera para poder comprar a Red Pass. Por outro, a nossa média de espectadores nunca bate certo com aquilo que é a lotação do estádio. E agora para esta bola, achas que se justifica um aumento do estádio e para que dimensões é que tu imaginas que isso poderia fazer sentido? Então é assim, o fiz Benfica o trabalho de casa. Estou a ver que sim. Mas eu vou argumentar. Assim, eu acho que a lotação do estádio deve aumentar, e acho que deve aumentar para os números que têm falado, à volta dos 80 mil, que no fundo era o que o antigo Estádio da Luz tinha, a lotação que o antigo Estádio da Luz tinha com cadeiras. Aqui ninguém está a falar de loucuras de voltar a ter estádios de 120 mil lugares, isso não faz sentido, mas acho que atualmente o estádio tem uma lotação de 68 mil, mais ou menos, portanto era puxar até aos 80 mil. E por onde é que eu acho que isto faz sentido? É que, para já, o Benfica atualmente vende sensivelmente por ano 50 mil Red Passes, que mesmo em anos maus, se é que nós não andamos a viver anos maus, porque nos últimos 7 anos o Benfica ganha apenas um campeonato, e infelizmente já estou a contar com este, mas pronto, nos últimos 6 anos ganha apenas um campeonato, e não é por isso que a lotação não tem andado sempre nos 58, 59 mil. Eu acho que muito dificilmente o Benfica não vai todos os anos esgotar esses 50 mil de Red Pass, até por uma questão muito simples, porque hoje em dia quem tem Red Pass sabe que se não renova o Red Pass sai fora do comboio e vai demorar imensos anos a reentrar um dia que queira reentrar. Portanto, os que têm 50 mil de Red Pass vão estar todos os anos agora quase sempre a esgotar. Não é por acaso que ano após ano só saem tipo 300, 500 que não renovam. Portanto, isso é garantido que vai sempre haver esta procura imensa. E o que é que acontece? Portanto, o Benfica vende atualmente 50 mil Red Passes, mais ou menos, e vamos considerar que mete 15 mil bilhetes à venda. E o que é que tem acontecido nos jogos? Dos 50 mil Red Passes, se calhar há 5 mil que não vão, que nem metem no mercado secundário, nem passam a um amigo para ir, e os dos 15 mil bilhetes vamos achar que também há sempre uns bilhetes que não são vendidos, e é isso que faz com que não tenhamos lotação esgotada em todos os jogos. Ora, se o Benfica tem um aumento de lotação para 80 mil, consegue vender mais 10 mil Red Pass anuais. Imagino desses 20 mil de fila de espera, aumenta mais 10 mil, são 10 mil que, pela mesma lógica, dos 10 mil, se calhar 2, 3 mil não vão por jogo, ou não vão em cada jogo, não aparecem, mas há os outros 7 mil que vão aparecer. Portanto, logo por aí a aumentação, a lotação vai aumentar, ou seja, em vez dos 58 mil tu vais passar a ter entre 65 mil a 70 mil em todos os jogos, e eu acho que é aceitável, que é execuível o Benfica ter um estádio de 80 mil lugares, em que no Benfica Tondela tu tens entre 65 mil a 70 mil, e quando chega um Real Madrid tu tens 80 mil, que no fundo era o que fazia a grandeza do Benfica antigamente. Ou seja, tens lotação para momentos especiais, para jogos especiais, sendo que obviamente não é que depois no Benfica Tondela vais ter só 20 mil pessoas a aparecer, mas eu acho que isso
é uma coisa que ficou para trás. Eu acho que o Benfica não pode viver no medo de achar que vai viver outro Vietnã e que as pessoas vão largar outra vez o Benfica como largaram. Os benfiquistas na altura largaram por um contexto muito próprio e muito específico de quem nunca tinha vivido o Benfica naquela miséria, e a verdade é que os benfiquistas largaram o clube. Muitos largaram o clube, e houve aqui uma retransformação que eu acho que nem irá acontecer, nem o Benfica pode viver nisso. Portanto, o futuro, o Benfica tem que ver o futuro de uma maneira positiva, de uma maneira expansiva, e o facto de tu conseguires meter em todos os jogos mais 10 a 15 mil pessoas, não digo 15, mas mais 10 mil pessoas, são 10 mil pessoas que estão lá a gastar mais dinheiro em camisolas, em hambúrgueres, em bilhetes do jogo, em merchandising, e portanto faz sentido, obviamente, acreditando que não vai ser um derrape gigantesco financeiro a questão de aumentar a lotação do estádio, mas tu vais facilmente passar a ter de médias de 58 mil, tu vais subir para 68 mil. E depois nos jogos grandes mete os 80 mil, que conseguirás, lá está, que nesses jogos sejam icónicos, da mesma maneira como antigamente eram icónicos, porque lá está, não é que antigamente o ambiente no estádio fosse 90 minutos das pessoas a cantar, era a questão visual, era a questão impactante. E tu tendo um estádio de 80 mil lugares, vais voltar a ter um estádio bastante impactante na Europa, e o Benfica vai ganhar muitos jogos à conta só do facto de visualmente teres ali um estádio de 80 mil lugares. Portanto, para mim sempre fez sentido voltar a aumentar a lotação. Sim, a parte visual eu não sei se será muito por aí, porque não me parece que exista ali muito espaço para fazer uma obra que ponha o estádio maior, digamos assim. Eu acho que o que pode haver é ali uma optimização do espaço que já existe, muito por aí. Ou seja, nos dois topos, piso zero, de pôr lugares em pé, o que eu acho que faz todo o sentido e que já devia ter sido feito há muito tempo. E mais uma vez, não se entende porque é que o governo é sempre o governo que mete travão nisto, porque são burocratas a tomar decisões sobre coisas que não dominam, que não percebem nada disto. Mas acho que o Benfica, se realmente quer, e essa obra acho que faz todo o sentido, e só aí se calhar punhas mais 5, 6, 7 mil pessoas no estádio, já levavas a lotação para 70 e tal mil lugares. Acho que aí já fazia diferença, sem gastar muito dinheiro, sem entrar em loucuras, sem estar a gastar não sei quantos milhões para fazer obras. Acho que isso faria toda a diferença. É uma situação, é uma solução perfeita, porque tens o melhor dos dois mundos. Tens lugares em pé, mas estes lugares depois também têm uma cadeira com tu podes sentar, portanto, para jogos europeus. Acho que depois tem aquelas barreiras todas. Portanto, é uma situação que para mim era a ideal naquilo que se fala do aumento do estádio. Eu não acho que o Benfica deve entrar em obras megalómanas. Eu sou, para já, digamos assim, com a informação que eu tenho a dispor, sou contra o District, porque acho que não. Acho que o caminho não é esse. Acho que o Benfica devia estar focado no estádio. Olha como o River está, como vai fazer a obra. O River vai aumentar o estádio para 110 mil lugares, se não me engano. 101. 101? Yeah. Portanto, mais de 100 mil pessoas. Portanto, o estádio neste momento está sempre cheio. Portanto, imagino que continua a estar cheio, até porque Buenos Aires é uma cidade enorme. E há sempre muita procura, e há sempre muita malta que vem de fora também quer ver os jogos, e portanto aquilo é um sucesso garantido. Mas eu não sei. Ou seja, acho que o foco devia estar no estádio e não no que está à sua volta. Eu acho que o dinheiro que se vai gastar numa obra, em coisas que giram à volta do estádio, que não são o core business, mais uma vez, do Benfica, que é o futebol, acho que é mais uma vez desperdício de recursos. E portanto eu sou a favor de um aumento do estádio, até porque há muita gente à espera são 21 mil pessoas, é muita gente. E estas pessoas todas pagaram, se não me engano, 25 euros para estar na lista. E portanto significa que há um interesse genuíno para estar nos jogos e para ter Red Pass. E portanto acho que isso faz sentido. Acho que isto tem que ser feito com cabeça e não pode ser feito em altura de eleições para ganhar votos e para garantir reeleições. Eu acho que a quantidade de dinheiro temos que olhar assim para olhar para isto também, não necessariamente naquilo que é o impacto visual e de ser bonito. Temos um estádio muito grande, mas também na lógica financeira. Ou seja,
tu vais agora gastar 80, 90, 100 milhões para aumentar a lotação no estádio, e quantos anos é que vais demorar a recuperar esse investimento? Isso faz sentido? Teres um estádio maior vai dar automaticamente mais, vai gerar mais receitas e vais ter imediatamente maior lotação? Eu não estou convencido disso, exatamente por aquilo que nós vimos, que é a média nunca está a bater no headline daquilo que é a lotação do estádio. O estádio nunca ou raramente passa dos 60 mil lugares só nos jogos grandes, e portanto há ali um buffer que de facto não, de pessoas que acabam por não ir. Agora podemos discutir, mas se houvesse Red Passes, se tivesse tudo vendido em Red Passes, se calhar iam. Mas essa é outra conversa interessante. Eu não sei se é. Isto foi um benfiquista que até, olha, participou no voo picado número 11, que até eu fiz em direto, e que, portanto, 4 pessoas participaram. Acho que foi o Marco que disse que ele era contra o Red Pass, porque o Red Pass trazia comodidade, mas também trazia comodismo, e isso também se nota no estádio. E eu não sei se ele não tem alguma razão, no sentido em que o facto de teres Red Pass não significa que tu não. Ou seja, isto acontece muito em Inglaterra, em que eles têm listas de espera gigantes. O estádio do Manchester United, do Old Trafford, está sempre a abarrotar em qualquer jogo, tem sempre 70 e tal mil pessoas. É raríssimo o jogo que não está cheio. Só que acontece um fenómeno muito engraçado, que é a não renovação dos adeptos que vão ao estádio. São sempre os mesmos e vão envelhecendo. E o ambiente nos estádios de Inglaterra, eles queixam-se muito disso, e já na altura o Mourinho, quando estava no Chelsea, falava disso, tem sido cada vez pior, exatamente porque são sempre as mesmas pessoas todos os anos, porque não há renovação desses lugares, porque as pessoas não largam os lugares. Os mais jovens, por exemplo, não conseguem entrar no estádio. Portanto, eu não sei até que ponto é que faz sentido estar aqui a meter mais 20 mil Red Passes só porque estão 21 mil pessoas à espera, e ficamos com 65 mil lugares de Red Pass, e depois tens malta a querer vir a um jogo que não consegue vir a todas porque o Benfica é um clube nacional, ou os bilhetes são caríssimos porque há poucos lugares à venda, ou simplesmente não consegue comprar bilhetes porque não dá. Depois temos também não sei quantos lugares distribuídos para patrocinadores, portanto, quer dizer, se calhar os lugares que estão disponíveis na bilheteira não são assim tantos. Por isso é que eu acho que esta coisa dos Red Passes, eu acho que o Benfica faz bem em não vender mais de 45 mil, para existir um bocadinho a tal rotatividade e dar a oportunidade a pessoas para irem ao jogo. Mas se tu aumentas, como estávamos a falar, se tu aumentas a capacidade do estádio para 80, e agora de repente achas que estas 20 mil pessoas que estão à espera vão poder comprar Red Pass, e vamos ficar para aí com 60 mil Red Passes, eu não sei se isto não é perigoso. Isso não é mais uma machadada naquilo que nós estávamos a falar no primeiro tema, que é do tal entusiasmo, que eu acho que esta comodidade de ter Red Pass também não contribui muito para aquilo que é aquela motivação para ir à bola. Às vezes as pessoas vão porque têm lugar, percebes? Já chegam lá, sentam-se e depois levantam-se e vão-se embora. Tudo o que se passa ali no meio é mais um fim de semana. Não há aquele entusiasmo de estar 3 semanas a pensar naquela coisa aí. Percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Por isso eu estou parcialmente de acordo contigo. Eu acho que sim, que faz sentido o Benfica aumentar a lotação do estádio. Naqueles dois exemplos que eu dei da bancada do safe standing, e acho que aí já ganhavas lugares significativos. Epá, o resto acho que sinceramente se é mais obras, é mais recursos e mais energia que se gasta em coisas que sinceramente não devia ser o nosso foco, parece-me. Outro exemplo, no Benfica tem 2 pavilhões e raramente estão cheios, a não serem jogos grandes ou finais. Não sei, tenho dúvidas. Também vou ficar curioso para saber o que é que a malta diz. Eu acho que a maior parte das pessoas é sensível ao teu argumento de que o Benfica deve ter um estádio maior e tal. Depois a malta também gosta de obras, a malta habitou-se a isto, a malta também quer obras. Eu penso de forma um bocadinho mais racional, e eu acho que o nosso foco devia estar exclusivamente nos próximos 10 anos naquilo que é a vertente esportiva, para nos poder projetar, para nos poder recuperar a identidade e aquele elan e aquela mística do Benfica, e para nos poder projetar para o resto da nossa vida, Baquer, porque acho que tu e eu e a malta da nossa idade merece um Benfica um bocadinho melhor do que temos visto até agora, que eu tenho 43 anos. Epá, e tirando aqui uns fogachos do Benfica aqui e ali, isto não tem sido nada daquilo que me venderam, não é? E portanto eu gostava de ter assim 2 décadas, sim,
pujantes, pá. Não necessariamente a ganhar sempre, mas aí a porra de sentir um orgulho do cara a ser benfiquista, para além daquilo que é o ser benfiquista, o que isso acarreta, mas também da vertente esportiva, porque ser um clube de facto não só o maior, mas o melhor clube, daquela coisa que pá, não há hipótese, estes gajos são os melhores. Claro. E eu acho que o nosso foco devia estar para aí e não tanto para obras. Eu acho que o Benfica o Benfica pensa mais em obras do que propriamente em vencer. Ora, deixa-me só fazer um pequeno à parte. Eu no último episódio, que ainda não foi lançado, isto vai ser muito estranho, mas eu cometi uma injustiça e eu não gosto de cometer injustiças. Eu referi, este episódio nem sequer foi lançado, o Baquer nem faz ideia do que é que eu estou a falar. Eu referi que o Benfica dei um exemplo até de que o Benfica não ia buscar o Suárez porque é um jogador já velho e portanto o Benfica não pensa dessa forma, e isso não é justo, e isso não é verdade, porque o Benfica até tem contratado jogadores. O Luca Bacchio tinha 27 anos, o Rafa tem 31 a 32, portanto não, o Di Maria também tinha 30 e muitos, portanto não é. Esse não foi um exemplo feliz e não invalida aquilo que eu disse da lógica mercantilista e de compra e venda e deste carrossel que nunca mais acaba, mas o exemplo que eu dei não foi feliz e eu não gosto de ser injusto. E portanto gostava também de referir isso. Não tinha nada a ver com o que nós falámos, mas eu gostava de referir isso. Baquer, devolvo-te a palavra. Não, quer dizer, lá está, isto é nem é 8 nem é 80. Obviamente eu não quero o Benfica a fazer obras megalómanas no estádio, e entendo que eu também não sou necessariamente a favor do Benfica District. Eu também votei contra, exatamente porque eu acho que aí sim há ali partes megalómanas do projeto, não é? Obviamente o pavilhão dos 10 e dos 15 mil lugares é uma coisa absolutamente absurda, e estar a desenvolver espaços comerciais com o Colombo ali ao lado, sendo que o próprio Colombo, eu conheço bastante bem o Colombo, o próprio Colombo está em queda, portanto tem muito menos gente a visitar do que tinha se calhar há 10 ou há 15 anos. Portanto aí sim é que eu acho que o Benfica tem ali uma aposta megalómana e superficial em coisas que não é o foco. Agora a questão do aumento da lotação do estádio, para além do safe standing, o Benfica diz, eu achava que não, que consegue rebaixar um bocadinho o relevado, pelo menos acho que falaram que a ideia é essa. Reorganizar ali a questão das bancadas e das filas para conseguir enfiar mais cadeiras, e depois há a tal questão que é se dá para aumentar o quarto anel, se dá para tapar aquela curva nas bandeirolas de canto. Deixa-me só dizer isto muito rapidinho, porque eu estava a ouvir falar e estava a pensar, a expectativa do Baquer é que o Benfica vir um mini estádio da Luz antigo com um anel lá de cima gigante e cheio de povo e não sei o quê. Em realidade, sabe o que é que te vai dar? Mais camarotes e mais zonas para os patrocinadores, que é isso que eles vão aumentar, porque é aí que o Benfica faz quase ou tanto dinheiro com aqueles 7 ou 8 mil lugares do que como o resto do estádio. Portanto, tu estás a pensar em aumentar o estádio brutalmente, eles só te vão meter mais camarotes e mais zona eu acho que traz aumento de tudo, não é? Traz aumento disso, traz aumento digamos, de lugares normais, traz aumento de Red Pass, ou seja, a percentagem é a mesma. Ou seja, se tu agora tens 70% do estádio com Red Pass, vai ser a mesma 70%, só que sobre uma lotação maior. E eu acho que o Benfica também tem que ter aqui um pensamento macro, e eu sempre, tal como tu, sempre concordei que o Benfica pensa muito mal desportivamente, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade, que o clube devia ser completamente vidrado e fixado em ganhar títulos, porque precisa disso como do pão para a boca, e o Benfica não vive vidrado em ganhar títulos. Portanto, estou completamente de acordo com isso tudo. Mas há aqui a questão do aumento da lotação que faz sentido, e é importante, não só acredito eu financeiramente, mas também, lá está, voltando à primeira parte, a questão da identidade, a questão de ser diferente. Eu acho que de facto o Benfica perdeu muito em deixar de ter um estádio especial e um estádio grande e ter as grandes noites europeias, e isso fazia muito parte do que era o Benfica, e conseguindo esse aumento da lotação poderás voltar a ter isso diferente e especial e grande, Olha, e portanto acho que faz sentido. Uma das coisas
uma das coisas que eu acho que podia trabalhar essa tal identidade visual, e eu já disse isso desde que o estádio foi inaugurado, era trabalhar a parte exterior, que eu acho que é para o pé, Sim, claro. muito fraquinho, né? Sim, claro. Essa é uma parte do district que eu gosto. Não gosto depois de todo o resto do excesso à volta, mas essa parte, olha, finalmente alguém olha para isto. Porque também. lá está, o nosso estádio parece pobrezinho. E agora por fora, por dentro é bonito, mas por fora nem por isso. E por dentro também, se calhar, havia coisas para que se podia fazer para tornar aquilo mais único e mais especial. Por exemplo, tens um exemplo: o Portugal agora vai estar no Mundial 2030 com Espanha, com Marrocos. Depois vais ter o Estádio da Luz ali a aparecer com estádios super modernos em Espanha e até em Marrocos, que eles agora têm um estádio, acho que fizeram agora naquela competição que eles fizeram agora, um estádio novo, enorme, todo moderno. E o Estádio da Luz já parece uma coisa que ficou assim para trás, percebes? Eu acho que essa parte ficou na altura por falta de recursos, eu entendo, ok. Mas eu acho que já era hora de começarmos a olhar para isso também, porque os outros também comem, não é? Porque aquele orgulho também vem um bocadinho de vermos uma coisa bonita e uma coisa à imagem do Benfica. Não estou à espera que vão lá está, a imitar o que os outros fazem. Vamos pensar como é que podemos fazer de uma coisa à Benfica, uma coisa mais vermelha, uma coisa mais bonita, uma coisa mais, mas se calhar relacionado com a nossa história, não sei bem como, que o estádio antigo também era só betão. Mas aí sim, aí estou totalmente a favor. E repara, até é uma coisa mais visual, portanto não tem sim impacto se calhar em receitas, não é? Vai ficar mais bonito, mas eu acho que é importante. Eu acho que o Benfica merecia isso. Eu acho que tornava a coisa mais especial. Concordo. O exterior do Estádio da Luz sempre foi muito feinho, não é? Aquela coisa do betão sempre foi muito feinho e fraquinho. No antigo tinha impacto porque era gigante, neste já nem por isso, não é? Claro. Sim, mas mesmo no antigo, tu pensas aquela entrada do antigo estádio era muito bonita. Muito bonita. Também foi feita mais tarde, não é? Foi feita mais tarde. Lá está, o estádio foi crescendo ao longo do tempo. E lá está. E este pode ter o mesmo processo de melhoramento e crescimento que o antigo estádio teve. O antigo estádio também começou só com um anel, e depois passou a 2 anéis, e depois passou a 3 anéis. E este estádio, apesar de tudo, também já está com 20 anos e pode agora passar a uma fase 2.0. Aliás, pelos vistos já vai passar, né? Porque já vai ter os LEDs e os painéis. Sim, claro, já está melhor. E de facto, eu acho o Estádio da Luz por dentro um estádio bonito, principalmente a partir do momento em que passou a ter os LEDs nos anéis. Acho que está um estádio bonito. Pode ficar mais bonito e maior. Há ali detalhes que me irritam um bocadinho. Que eu acho que as bancadas nos topos estão muito afastadas da baliza, parece-me. E eu gostava de ver a coisa mais em cima, mais pressão ali, mais. É tal coisa que eles dizem, que conseguem rebaixar um bocado o relevado e aproximarem um bocado mais a bancada. Olha, o estádio do River, o Centenário, Monumental, eu baralho-me sempre. Qual das é que é? É o Monumental? Acho que é o Monumental, sim. É um dos dois. Eu também digo sempre o estádio do River. Eu baralho-me sempre. Se eu não tiver uma câmera a apontar para mim, eu acerto sempre no nome. Eu chego aqui e fico sempre com essa dúvida. Lembra-se quando nós gravámos aquele da história gloriosa com o Alberto e que nós passámos o programa todo a chamar-lhe Alfredo porque um de nós enganou-se e aquilo não nos saiu da cabeça. É mais ou menos o que nos acontece. A obra que eles fizeram agora, o estádio antigo era grande, mas era assim um ovo à volta do relvado, longe, assim, coisa. E agora meteram aquela bancada, aquele peão, que são 2 peões mesmo faz atrás uma diferença. Faz uma diferença. Para mim é o melhor estádio do mundo. Sim, lá está. É um estádio que faz é antigo, tem 100 anos, ou 50 ou 60, mas é lindíssimo, é uma coisa extraordinária. Já faz muito lembrar o antigo Estádio da Luz. Eu fico maravilhado a ver os vídeos daquilo. Maravilhado. Eu sei que há quem diga que o Boca Juniors, que o ambiente no estádio do Boca é superior, porque o Boca é mais povo. Mas ver aquilo, lá está, é questão visual. Sim, ou seja, tu vês o estádio do Boca, tu se calhar te faz ver um jogo à Bombonera, e se vês um estádio no River, se calhar a Bombonera até imagina que tem o do River também deve ter um ambiente espetacular, não é espetacular com espetacular, mas imagina que até o do Boca na Bombonera é um ambiente um bocadinho sonoro mais forte. Mas a questão visual, aquele estádio do River, não era o que estávamos a falar há bocado, não é? Voltamos um bocadinho ao mesmo. Eu acho que uma equipa que entra em campo no estádio do River tem que se cagar toda, mais do que até na Bombonera, mesmo que na Bombonera até já fazer mais barulho, percebes? A Bombonera tem aquela cena de ser mesmo em cima do relvado, não é? Aquilo é impressionante. Aliás, eu sempre que vejo lá ou imagens daquilo ou resumos de jogos, eu acho sempre, hoje que isto vai tudo abaixo, porque
O estádio tão antigo, tão a cair de podre. E quando estão aqueles malucos todos aos saltos e todos pendurados por todo lado, eu não sei como é que ainda está em pé. Mas repara no River. O River é um bom exemplo. O River, lá está, hoje em dia não é tão conhecido pelos seus jogadores, se calhar, um ou outro talvez, mas lá está, sofre um bocadinho aquilo que o Benfica também sofre, que é, tens um jogador que se evidencia e hoje em dia cada vez mais arranca, vai para o Real Madrid, vai para o Benfica, portanto, já não é pelos jogadores. Agora o que é que eles têm? Têm o equipamento icónico, único, não há só o Raio Vallecano é que tem uma coisa parecida e nem sequer é igual, aquela coisa assim traçada, e é o estádio, pá. É o estádio. E o ambiente. E o estádio. E os adeptos. Pronto. Claro, a identidade do clube, de um dos clubes mais míticos do mundo, são 3 coisas. Pronto. E depois é um clube ganhador, como é óbvio, mas nem sequer é o mais ganhador da Argentina, mas nem sequer é o caso. As pessoas conhecem o River Plate em todo o mundo por causa de toda aquela loucura à volta do clube e toda aquela paixão. Mas está. E o Benfica era porquê? Era pelos títulos que ganhava e pelo antigo Estádio da Luz. Portanto, se o Benfica voltar a ter algo parecido, tem que aumentar a lotação do atual estádio. E engraçado que o Benfica também tem um equipamento que não é muito usual. Não é uma coisa assim muito original, mas normalmente ou é tudo vermelho, ou é tudo branco, ou é assim às riscas. O Benfica não. É vermelho, branco e vermelho. Eu acho... O que é um equipamento lindíssimo. Lindíssimo, eu acho lindíssimo. Eu acho que a Adidas às vezes, enfim. Não há muito igual. Eu acho que a Umbro, e agora já nos estamos a desviar e vamos já para o giveaway, mas a Umbro, se o Benfica tivesse equipamentos da Umbro, ia ser uma coisa do outro mundo. Calções todos branquinhos, todos limpinhos, uma camisola clássica antiga. Aí pá, ia ser incrível. Bom, vamos lá. Tu queres dizer mais alguma coisa sobre estes assuntos? Ficaste com alguma coisa para dizer? Vamos ao giveaway, bora. Então agora vou tentar ler, porque é assim, eu vou ser sincero, eu li tudo. Foram 40 e tal participações, já não me lembro. Li todas e eu acho que eu estou a ficar velho. É factual, mas também é espiritual, já é assumido, porque eu já me emociono com coisas que antigamente não ligava nenhuma. E porque o sentimento de perda também vai aparecendo, as pessoas vão desaparecendo da nossa vida e portanto estas coisas ficam todas ligadas e eu emociono muito. Então eu não consegui escolher só, é impossível, não me lixem, eu escolhi 4. E é o Baquer, que dentro desses 4 que vai ter que escolher o vencedor. Meu Deus, mas tipo Andoli está? Não, eu vou ler as participações e depois tu vais dizer: este aqui é o que bate mais forte. Pronto. E eu não te vou dizer os nomes das pessoas, só vou dizer no fim. Que é para tu não há um amigo teu que está a pagar 5 euros e tu vais lhe dar, depois estou eu aqui a bancar. Portanto, eu vou pedir, vou começar a ler. Eu até preparei aqui um documento. Então vá, estás pronto para o primeiro? Bora. Não te posso dizer o que gosto do Benfica de hoje porque o meu amor pelo nosso clube é intemporal. Cresci e vivo na Suíça. Tenho agora 2 filhas que são portuguesas, italianas e espanholas pela mãe. Não te consigo descrever o orgulho que tenho quando as minhas filhas, que ainda nem as cores sabem, mas quando veem vermelho dizem: Sacele Benfica. Isto é o Benfica. Aqui está a minha descrição do meu amor ao Benfica. Avô, onde estejas, obrigado por esse legado. O teu amor pelo Benfica continua vivo através de mim e continuará através das minhas filhas. Isto é o primeiro. Já estás aí entalado. Bonito. Segundo, para mim o Benfica é isto mesmo. Vamos da angústia à euforia num espaço de dias. Quando existe paixão, por vezes a irracionalidade prevalece e, cá para mim, ainda bem que assim é. Eu sou mais um daqueles benfiquistas do Norte, felizardo por ter Red Pass na luz e ser sócio desde o primeiro dia da minha vida. Neste Benfica atual, há 3 coisas que me enchem a alma, sabendo que estamos muito longe da perfeição, infelizmente. As constantes enchentes de luz ou em qualquer estádio por esse mundo, esta malta do Benfica não baixa mesmo a guarda sempre ao lado do maior. Mesmo no mau período do nosso clube, as nossas gentes vão lá sempre. A aproximação às lendas do clube, a capacidade que temos tido, parece-me, em agradecer cada vez mais as nossas lendas vivas, Sr. Simões, Sr. Toni, Sr. Augusto, etc. Com este futebol moderno, há cada vez mais falta de lendas e as que temos a obrigação de as preservar. Elas são a razão da grandiosidade do Sport Lisboa e Benfica. E, por fim, a cada vez maior preocupação das pessoas para viver o clube no seu todo, quer na afluência às AGs, quer nas próprias eleições. Temos vindo a tornar-nos um clube cada vez maior apenas a este nível, infelizmente. Depois manda um abraço para toda a malta do BI, blá 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 blá. E o nosso Benfica é gigante e será tanto maior quanto a alma que consigamos pôr em cada momento o nosso clube. Baquer, já agora, a questão, eu esqueci-me de dizer, a questão era o que eu pedi às pessoas para fazer era o que é que do Benfica atual te dá orgulho e que te apaixona. Portanto, esqueci de dar o contexto. E para a malta que ainda não tinha ouvido o episódio anterior, também fica a saber. Portanto, estas respostas vêm nesse seguimento. Vamos para o terceiro. Com tanta coisa má que tem rodeado o nosso clube nos últimos tempos, é difícil responder ao desafio de dizer o que é que eu mais gosto do Benfica atual. Mas o jogo de ontem, do Real Madrid,
demonstrou que, independentemente de todo o contexto do momento, quando chega a hora, há algo de mágico e especial que só o Sport Lisboa e Benfica possui. Um sentimento único, arrepiante, indescritível, que se repete com a mesma intensidade de quem viveu o 1-0 do Vata ou o 4-2 do Trubin. Talvez seja isso o que eu mais gosto, por perceber que o Benfica atual ainda tem muito daquilo que me fez apaixonar por este clube, e isso é muito porque ontem, apesar de todos os murros que o nosso clube tem levado, percebi que ainda há muito Benfica no Benfica, e isso arrepia-me, e isso invadece-me, e isso diz-me que ainda amo o Sport Lisboa e Benfica. E agora o último, o quarto. Estás a decorar? Tens estado a tomar nota? Sim, estou a apontar. Vamos a isto. A chama do Benfica, a chama do Benfica continua bem acesa porque vivo e partilho com o meu filho e com o meu neto esta paixão. Festejo as vitórias com abraços, lágrimas e sorrisos, e as derrotas com a esperança que o amanhã voltará a ser glorioso. E quando eu já cá não estiver, eles lembrar-se-ão que a mãe e a avó estará sempre presente no Benfica, que lhes ensinou a amar. Até a certeza que sempre que o Benfica fizer um golo, eu estarei lá no céu a festejar com eles. A maior herança que lhes vou deixar será esta chama imensa que nunca se apagará. Oh. Não, mas assim é difícil. Fónix. E agora queres que eu escolha vamos fazer assim. Tu vais escolher dois. Vais escolher um que é o vencedor e o outro que é o segundo classificado, que não vai ganhar uma suéte, porque eu não sou rico e não ando aqui a bancar a guita assim, mas vai ganhar uma t-shirt, que é um bocadinho mais baratinha, tá bem? Então destes quatro vais escolher dois. Ainda te lembras mais ou menos deles? Lembro. Então vá, qual é que é o que tu achas que deve ser o grande vencedor? Não, vou dizer os dois e depois vou dizer qual dos dois é o que fica em primeiro. Muito bem. A segunda participação, até porque ele refere os três coisas que o orgulham, okay. Que eu concordo bastante. Na verdade, se fizesse essa pergunta, as três coisas que ele referiu, acho que era o que eu referia, que ainda hoje me faz ter gosto no Benfica e orgulho no Benfica. E agora esta última participação, porque quero começar a falar da questão familiar e do que passa de uma geração para a outra. Pronto. Então já temos dois. Pronto, já temos resumido a dois. Exato. Não vou dizer nada. Então pronto, destes dois, qual é que é o grande vencedor? Meu Deus. É difícil porque um é uma escolha racional e o outro é uma escolha sentimental, sabes? As pessoas, se alguém ficar indignado, vão chatear o Baquera, não tem nada a ver com isso. Meu Deus. A pergunta é o que é que te faz sentir? O que é que te faz sentir orgulho do Benfica atualmente? O que é que gostas do Benfica atual? Ainda hoje em dia, vá. É tal coisa, com todo o respeito pela questão racional, mas o que nos faz apaixonar pelo Benfica de facto é o sentimento e a paixão e é o amor e é o que é passado de sabermos que nascemos com isto e morremos com isto e que passamos para filhos e pais passa para filhos, e portanto eu vou ter que ir para essa quarta, para essa última. Sabes quem é que escreveu esta quarta? Vê lá se adivinhas. Não faço ideia. Então diz aqui que é uma avó e uma mãe. A Magda? A Magda já é avó ou mãe? Não. Nossa, eu não sei. É a Dona Lourdes. Muito bem. Isto é batota. Se eu dissesse o nome, isto é batota. Mas eu concordo contigo. Eu quando li este, a Lourdes, acho que vai ser proibida de participar nas nossas coisas. Da outra vez, depois toda a gente a chorar. Eu agora, quando li, hoje estava a ler estas coisas para fazer a seleção, quase que me engasguei a ler isto, porque é mesmo, vai mesmo aqui ao. Parece que está a tocar a guitarra com os nossos nervos, pá. É mesmo no ponto. Portanto, a Lourdes é a grande vencedora. Muitos parabéns, Lourdes. Ganhou uma sweatshirt dos Ramones do Benfica, que pode ser para si, pode ser para o seu filho, para quem quiser. Faça-me assim. E o segundo classificado é o José Pedro Pinto 9815, que é o username dele, que ganha uma t-shirt. Muito bem, então estes dois, tanto a Lourdes e o José, enviem um e-mail para info@benficaindependente.com com as vossas informações, tirem um print. A Lourdes, se calhar não é preciso, que eu acho que eu já falei com a Lourdes antes por e-mail, mas tirem um print ao vosso username de YouTube, que é só para eu saber que não estou a ser aldrabado por outro gajo qualquer que quer ganhar o prémio que está-se a fazer pelo José ou pela Lourdes.
se puderem. E depois digam-me a vossa morada, essas coisas todas, os contactos e que tamanho é que querem dos materiais, está bem? Enviem um e-mail e depois eu trato do resto. E muito obrigado a todos. Foi mesmo muito difícil para poder ter escolhido para ideias. E li tudo com muito gosto. E acho que se todos perdemos um bocadinho quando estamos chateados, e o objetivo era esse, quando estamos chateados com o nosso clube, olha, vou ali ver aquele moral para me relembrar do que é que ainda me faz estar aqui e o que é que ainda me faz aturar toda esta frustração, porque está lá muito sentimento e muita verdade. E eu gostei muito das vossas participações, praticamente todas. Epá, mas só podia ganhar um. Deviam ganhar todos, mas eu não sou rico, infelizmente. E portanto, olha, agradeço ao Baquer por ter decidido agarrar esta bomboca. Muito bem, Baquer, queres dizer adeus às pessoas? Queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, de dar um abraço de grande calor benfiquista a todos. Benficar é sempre, como diz o nosso Alberto Miguel, utilizando esta expressão, benficar é sempre incrível e acho que foi uma conversa interessante, tentar, digamos, filosofar sobre o Benfica para além da conversa dos resultados e do dia a dia. Tu tens seguido forte com o teu voo picado e continua. Que tu tens muitas coisas boas de qualidade para soltar da alma, e ainda bem que o estás a fazer e as pessoas gostam e acompanham, e nós também devemos depois estar de volta com mais cenas do Megafone FM, e daqui a uns tempos revivemos uma temporada. Já é FM, agora já voltou a ser FM. O Baquer sempre quis que fosse FM. Vamos ficar com a FM. Exato. O Megafone. Se calhar não, se calhar não. O Megafone. FM agora é lá a rádio. Agora é outra coisa. Já ouviste isso? O Benfica FM? Não ouvi nada da rádio. Eu também não. Nada contra, mas não ouvi nada. Não, ainda no outro dia estava a falar com uma rapariga que trabalha lá no Benfica, e ela estava a dizer, pá, malta que está envolvida naquele projeto, completamente apaixonada e a fazer o melhor que sabem. E é tal coisa, num dia que conseguirem que aquilo esteja, que eu estiver no carro e poder ouvir, aí é que eu acho que vou começar a ouvir. Agora estar a ligar o computador, a abrir o site e estar a. Pois é, isso que ele também está para ouvir pela app do Benfica, mas não sei. Pois não. Tem que conseguir pôr aquilo mesmo na rádio para a gente ouvir no carro. Vamos ver, a melhor das sortes para esse projeto. Pronto, e é isso. Olha, Baquer, obrigado por teres aceitado aqui este desafio para falar sobre este tema que eu também sabia que te interessava. Espero que tenhas tido a oportunidade e tempo para dizer tudo aquilo que pensas. E também quero saber o que é a opinião, como costume. Eu leio tudo, já sabem. A opinião da malta sobre estes dois temas: a identidade e os red passes e o aumento do Estado e todas essas coisas que nós falámos. Deixem aí nos comentários do YouTube ou do Spotify, onde quiserem, ou mandem, ou exponham no X, que é onde mais, e que é para vocês também fazem parte desta conversa, que já sabem. Obrigado a todos os que participaram ainda no giveaway. Fiquei muito sensibilizado com aquilo que vocês escreveram. Gostei muito de ler aquilo tudo. Pronto, vamos continuando enquanto der. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva.